A Bíblia nos fala no livro de Provérbios, você pode abrir a sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 20, texto, esses versículos que eu quero compartilhar com os irmãos, os Provérbios de Salomão, fala sobre a sabedoria, diz assim, a partir do verso de número 20, meu filho, escute o que digo a você, incline o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele a vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Amém? Pensando nessa noite sobre trazer um texto, uma palavra nessa noite ao nosso coração, nesse primeiro culto do ano de 2024, e o Senhor bradou esse texto do meu coração, e pensando nesse novo tempo de que vamos enfrentar, porque, como já foi falado tanto aqui entre nós não sabemos as coisas que está por vir, e às vezes temos a tendência de ter medo daquilo que é novo. Mas foi pensando nisso que eu quis trazer essa palavra nessa noite sobre guarde o seu coração. Como falar sobre o novo nesse ano que se inicia, talvez no dia 31 de dezembro, próximo de romper o ano, você fez algumas promessas a Deus, dizendo sobre a mudança, que a partir desse ano de 2024, você não agiria da mesma forma que agiu no tempo passado. Mas eu entendo que para ter resultados diferentes, viver uma vida diferente, a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida, porque se você entrar nesse ano de 2024 com as mesmas práticas de 2023, o resultado pode ser o mesmo que você viveu, ou talvez coisas piores. Para mudança de resultado, é necessário mudar algumas coisas na nossa vida. E nesse texto, no Provérbios de Salomão, falando sobre essa sabedoria, ele fala sobre alguns conselhos que nesse versículo encontramos, quando ele diz assim: meu filho, escute o que digo a você, incline o ouvido às minhas palavras. E pensando sobre isso, e o tema é guardar o coração, o texto na palavra de Deus também nos diz, no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9, falando sobre esse coração, o centro, a mente, o coração, o lugar que às vezes é atacado em pensamentos. Jeremias diz que
enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso também é o coração. Mas aqui ele diz: guarde o coração. E que coração Jeremias está falando para a gente? Como também ele diz: guarde as minhas palavras no fundo do coração. O coração, a região do intelecto, aonde dois pensamentos diante do novo e das propostas que é posta diante de nós, sempre tem de vir, e uma delas sempre prevalece, é o medo e a fé. Para enfrentar esse ano, se você entrar com um pensamento de medo, de insegurança, a sua mente tem de lançar muitos pensamentos em um ano de dificuldade, e um ano que talvez você vai enfrentar as mesmas coisas que você enfrentou, um ano que talvez os desafios que vieram foram tão fortes, e que muitos comentários dizem que nesse ano vai ser pior, e aí talvez o medo venha a prevalecer no seu coração. Mas o Senhor nessa noite, Ele nos diz: filho, dê ouvido às minhas palavras e guarde ela no seu coração. E esse coração aonde o Senhor está na verdade falando, é um coração que muitas vezes nós cantamos: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. E não o coração em que muitos, os conselhos dos psicólogos, daqueles os coaches que falam sobre a autoajuda, que diz: siga o seu coração, seja guiado por ele. Mas aqui a Bíblia também, como Jeremias diz, que enganoso é o coração, esse coração humano, esse coração aonde esse espírito habita dentro dessa caixa, e que tudo que viemos fazer, temos a tendência de fazer tudo aquilo que é contrário ao que Deus planejou para a nossa vida. Como exemplo, a partir desse ano eu vou começar a meditar mais na palavra de Deus, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais. Sabe o que é que vai acontecer? O seu corpo, o adversário da sua alma, ele vai fazer de tudo para impedir você de alcançar esse objetivo. Porque se você colocou isso no seu coração, nesse coração aonde Deus disse, coloque lá no fundo do seu coração esse desejo e comece a fazer essas práticas, mudando o seu ritmo, a sua vida, o seu perfil, você vai crescer diante da palavra, você vai ter mais intimidade, você vai ter mais confiança, você vai passar a confiar mais em Deus, e aí o medo não vem mais no seu coração, porque você passa a ouvir o que Deus falou ao seu respeito, e isso é o que prevalece. Mas como posso dar um início a esse ano, já com medo? Com a incerteza? Mas nessa noite, como falei, o Senhor diz: guarde as palavras, incline os seus ouvidos para ouvir o que eu tenho para falar ao seu respeito. E eu queria nesse texto trazer 3 segredos de Salomão. O primeiro está quando ele diz assim: meu filho, escute o que digo a você, incline o ouvido às minhas palavras. A ideia aqui é como se o pai estivesse falando para um filho, em meio a tanto barulho. Quando você às vezes quer falar alguma coisa para alguém e que tem outras coisas em volta, que você inclina seu ouvido, coloca a mão no ouvido para ouvir uma voz.
É como se Deus estivesse dizendo para você: vai entrar em 2024, já está em 2024, incline o seu ouvido para ouvir o que eu falo para você. Não dê ouvido o que as pessoas falam, ou que diz que você tem que fazer, mas pare para ouvir o que eu tenho para falar ao teu respeito. Sabe, irmão, no livro de Jeremias, o Senhor diz uma coisa ao meu respeito e ao seu. E é isso que você precisa guardar nessa noite no seu coração. Porque o que nos faz caminhar para acreditar em alguma coisa futura são promessas e palavras. Talvez você já entrou nesse ano com alguém que no ano passado disse ou prometeu alguma coisa a você, e você tem a tendência de confiar em palavras humanas, porque você tem uma palavra que te dá um apoio. Alguém que te disse: não, em 2024 eu vou conseguir um emprego para você. Em 2024, aquele que disse que iria mudar, a partir desse ano você vai ver que eu vou fazer diferente. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, você vai se enganar. Porque são palavras humanas, mas quem fala aqui nessa noite, ele tem um poder, porque foi ele que escreveu a tua história. É aquele que tem um poder em suas mãos, e ele diz assim: o que eu tenho, o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, Jeremias 29, 11 a 13 diz, são pensamentos de paz e não de morte. E ele também diz assim, então vocês irão me invocar, vocês irão orar a mim, e eu ouvirei as orações de vocês. Aqui Salomão está falando do Pai. E quem é o teu Pai? É o teu Deus. E às vezes, irmãos, nós temos medo. Falamos sobre a confiança, mas será que confiamos mesmo em Deus? Quer viver história diferente? Quer ver resultados diferentes? Mude a sua conduta. Eu fui esses dias, todo final do ano eu vou fazer um check-up. E quando cheguei no médico, fiz todos os exames, e aí ele disse: tem 2 pontos que eu preciso falar com você, para que você possa mudar. E aí a gente fica preocupado, né? E ele disse: primeiro, vitamina D, você precisa pegar um pouquinho de sol. Não precisa tomar nenhum remédio para isso. É só ir passear de camiseta e pegar um sol. E o outro, você precisa fazer exercício físico. Aí eu disse: aí é que é complicado. Mas ele disse: sabe por quê? Porque hoje eu estou falando para você que você não precisa tomar nenhuma medicação para controlar essas taxas. Você só precisa mudar o seu estilo de vida. Se você mudar o seu estilo de vida, as coisas vão melhorar. Porque pode ser que, se você não mudar isso, pode ser que o ano que vem ou depois você precise tomar medicação e ficar preso, porque você não mudou a sua vida. E a mesma coisa, queridos, é dentro de nós, no Evangelho, falando sobre nós. Quantos anos se passa, quantos anos vem e vai, e você sempre faz promessa e você continua o mesmo, porque o seu coração, às vezes, ele lhe engana. E quem é que disse que tudo que dá certo é aprovado por Deus? Você se engana, porque nem tudo que dá certo é aprovado por Deus. Mas o nosso coração, ele quer sabotar você. Ele quer dizer para você que você tem que seguir esse caminho. Ele quer dizer para você que se machucou com alguém, foi traído, ou talvez alguma coisa, você disse: nesse próximo ano eu vou mostrar quem é você. O seu pensamento começa a lhe sabotar, e aí você começa a dizer: eles vão ver, eu vou pagar com a mesma moeda, achando que está fazendo certo. Mas aí Deus diz assim: filho, inclina teu coração, não é isso que eu quero.
O pensamento que eu tenho para você é pensamento de paz e não de mal, não é de morte. Ele diz: quando você parar e orar a mim, diante dos desafios que vai vir desse ano, diante das provas que talvez você venha passar, ele diz: quando você orar a mim, me buscar de todo o coração, sabe qual é a resposta que tem para você? Eu vou estar lá diante de você, eu vou estar diante de você, para mostrar que eu tenho poder, para mudar a situação quando o homem diz que não pode. Mas precisamos mudar o nosso estilo de vida. Mas como eu falei, às vezes nós ficamos presos a palavras. E o primeiro conselho que Salomão diz é: dê ouvido às palavras que Deus falou para você. Qual é a palavra? Ou quem é a pessoa que é o teu mentor? Quem é que te orienta? Quem é que te dá conselho? A quem você está dando ouvido? Talvez o teu pensamento esteja te sabotando, mostrando uma pessoa que está dando um conselho que não é os conselhos que Deus quer para você, mas você está dando tanta ênfase a essa palavra ou a essa pessoa, que você está se enganando, achando que Deus está no negócio, porque parece que está dando certo, mas quando Deus fala o coração, é esse coração que ele está dizendo: guarda as palavras lá no fundo do coração. Não o coração, porque o coração é enganoso, mas ele diz: guarde a palavra nesse ambiente. Se apegue o que eu falei para você. Os homens podem falar várias coisas ao seu respeito. Os homens podem dizer várias coisas a respeito do mundo, mas a palavra dele não muda. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Da mesma forma que ele operou no passado, ele opera hoje. Da mesma forma que ele curou no passado, ele pode curar a tua enfermidade hoje, porque ele não mudou. Mas Salomão também diz o segundo conselho, e ele mostra aqui o segredo. Ele fala: acima de tudo, guarde o seu coração. Porque Provérbios 28, 26 vai dizer: o que confia no seu coração, no seu próprio coração, é insensato. Provérbios 16, 25 vai dizer: há um caminho que parece direito ao homem, mas no fim é caminho de morte. Mas como eu falei, a nossa mente tenta nos sabotar. E a gente pode ver isso no exemplo de Sansão. Sansão, grandão, fortão, quis acreditar no seu coração, achando que Dalila era a mulher da sua vida. Ele deu ouvido, ele contou o seu segredo, confiando no seu coração, e no final foi vendido por moedas. É como também no livro de Reis fala do profeta, e que Deus operou um milagre através dele, mas chegou alguém para ele que disse: eu também sou profeta, e Deus mandou dizer para você que vá lá na minha casa, beba água e coma pão. Mas o que Deus tinha dito, disse: da mesma forma que você entrou, você sai, não fala com ninguém, pega teu caminho e vai embora. Mas alguém apareceu e disse: eu também sou profeta, porque Satanás vai enviar um dos seus para fazer você perder o rumo, a direção do seu objetivo ou do alvo. Mas aqui é como ele está dizendo assim: acima de tudo, guarde o coração, guarde as palavras que eu falei para você, se apegue a ela. Porque, queridos, o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para nos desviar do caminho do que Deus escreveu para nós.
É como eu falei esses dias. Sabe qual a diferença da ovelha perdida e o filho pródigo? É porque a ovelha perdida, ela se desviou do caminho, ou seja, ela olhou e perdeu, e quando percebeu já estava perdida. Mas chega um momento em que o pastor volta para ali encontrar, deixa as outras um lugar protegido e volta para pegar a sua ovelha. Mas com o filho pródigo, perceba que o pai não vai atrás do filho, porque o filho quis sair da casa do pai. E tem situações e tem coisas na nossa vida que não pense. Tem gente que diz: e por que vocês não vão atrás da ovelha? Porque a ovelha que é ovelha, ela escuta a palavra, escuta os conselhos e diz: me ajuda a sair dessa. Mas tem ovelha que não é ovelha, é lobo, que quando você vai falar ele não quer dar ouvido. E é esse, e que o pai não vai lhe buscar, mas o pai fica ali esperando a que ele caia em si e diz: eu pequei contra o céu e contra o pai, eu voltarei para lá, porque toda vez que aquele voltar com o coração quebrantado, o pai vai estar de braços abertos para receber. Essa é a diferença. E aqui é onde está o seu coração. Porque, como eu falei, o coração desse filho pródigo já estava desviado há muito tempo. Porque antes dele pegar a sua parte da herança, ele já tinha sondado como era o mundo. Ele já tinha entrado no Google, já tinha visto como é e o que ia gastar e o que ia fazer com a sua herança. Mas quando ele perde tudo, quando ele cai em si, ele volta, porque talvez uma palavra em que seu pai disse para ele, ou que ele viveu na casa do pai, fez ele entender que na casa do pai tem segurança, na casa do pai tem alimento, na casa do pai tem cuidado dele, na casa do pai tem carinho, porque isso estava no seu coração. Mas por um momento talvez isso se apagou, porque a sua mente fez com que ele se inclinasse para isso, achando que estava fazendo certo. E já viu aquela pessoa que está toda errada, e que ele gosta de se justificar em tudo, está todo errado, e aí você vai com todo jeito, né? A gente ainda vai com todo jeito para não machucar. Às vezes de dizer uma palavra mais direta, a gente já faz um arrudeio para poder dizer, mas quando a gente vai, ele está todo orgulhoso, porque já está todo blindado. A sua mente dizendo: não, tu tem razão, tem que fazer desse jeito. E se encontrar outro que lhe dê apoio a isso, misericórdia. Porque sempre vai ter aquele que vai querer apoiar a ele na sua decisão. E aí é uma base de segurança. Mas o que Deus nos fala nessa noite é dizer: filho, inclina o seu coração, ou os seus ouvidos, para ouvir a palavra que eu tenho para você. E quando você ouvir essa palavra, não lança simplesmente nesse lugar. Ele diz: coloca lá no fundo e guarde o seu coração, para que você não seja enganado por Dalila. O terceiro conselho, o segredo que Salomão deixa para nós, ele fala sobre: olhe para frente, olhe para o que está diante de vocês, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. E isso me fez lembrar no livro de Filipenses, capítulo de número 13, quando Paulo diz assim: irmãos, enquanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele diz assim: eu corro para aquilo que está diante de mim. Ele diz assim: o meu alvo é Cristo.
E aqui Salomão diz assim: olhe para frente. Não dê ouvido, ou não permita que a sua língua, a sua boca fale aquilo que não seja palavras de bênção. Ele diz: olhe para o que eu tenho preparado para você. Talvez você não esteja entendendo agora, mas o que Deus tem e que Ele pensa ao seu respeito é muito maior do que você imagina. Mente alguma ou humana pode imaginar o que Deus tem para todos nós. É como se o que Deus tem para nós, ou preparou para nós, não de uma forma literal, mas a Bíblia nos diz que o céu, aonde hoje os homens brigam, mata um por causa de ouro, lá ele diz, as ruas são de ouro e de cristal. Então a sua mente não consegue entender o que Deus tem para você. Porque, como eu falei, a carne vai fazer de tudo para fazer você sair do foco e do objetivo. Mas Deus hoje nos traz esse lugar, nesse primeiro culto, dizendo para mim e para você, nesse ano, mude a sua conduta, mude o seu jeito de agir. Ah, mas eu sou assim, eu não mudo. Ele muda, porque se Ele te pegar, Ele te ajeita. Às vezes você quer fugir. Está fugindo feito Jonas. Mas quando chega no princípio da soberania de Deus, tem coisa que Deus vai te conduzir. Você vai fugir para o lado, querer fugir, mas diz, para onde eu irei? Se o mais profundo que eu cavar, Ele está. O mais alto, se eu subir, também Ele está lá, não tem como fugir. E às vezes você vai precisar clamar dentro do ventre do peixe, como Jonas disse, estou no meio das trevas e aqui clamo, e lá é onde Deus vai falar com você, e aí você vai abrir os olhos. Tem pessoas que vai precisar passar por isso, mas tem outras que quando Deus fala, Ele diz assim, Senhor, eu ouvi a tua voz. Você já ouviu a voz de Deus? Lá no quarto? Ele gritou, foi? Você ouviu? José? Eu nunca ouvi. Mas eu sinto quando Ele fala no coração. Não nesse coração que é enganoso, porque nesse mesmo momento a minha mente ainda quer me enganar. Mas quando Deus fala, Ele fala com você lá no teu quarto. Às vezes você está lá naquela parada de ônibus lotada, mas aí passa um ônibus e passa um recadinho para você que Ele manda, e você sente lá no coração, se desperta, é Ele falando com você. Você sabe quando Deus fala ao seu coração. Mas tem gente que está com o celular desligado. Ele está ligando, mas não é para ligar o celular agora não, viu? Ele está ligando e você está com o celular desligado. Se ligue no céu, irmão. Se ligue no que Deus tem para você. Você não pode mais viver do mesmo jeito, viver com os mesmos costumes, agindo da mesma forma, praticando as mesmas coisas. Se você quer resultado diferente, mude a sua conduta, mude o seu jeito, permita que Deus... Porque tem gente que diz assim, eu sou liberto, eu faço o que eu quero. Isso é a prova que você não é liberto. Porque se Ele é o teu Senhor, é Ele que tem que dizer para onde você tem que ir. Quem diz isso é rebelde. Mas aquele que é liberto, ele primeiro consulta a Deus e diz assim, o que é que o Senhor quer que eu queira? Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não sei as coisas que vêm pela frente, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, o Senhor que sabe do presente, do passado e do futuro, o Senhor que está nesse tempo, em qual eu não posso ir, fala para mim o que o Senhor tem para mim esse ano, o que o Senhor tem preparado, revela a mim, Senhor, para que eu possa ser guiado pelo Teu Espírito Santo, para poder seguir o caminho e viver uma vida de triunfo diante da Tua presença. Mas quando eu falo
viver uma vida de triunfo. Talvez você esteja sofrendo, esteja com uma enfermidade, esteja passando por uma prova, mas você consegue colocar a cabeça até numa pedra, mas dormir a noite toda, porque você sabe que o teu Deus te guarda, te governa, está com você. Todo mundo quer viver um ano muito bom. Todo mundo quer viver uma história nova. Mas será que você está pronto para viver o novo de Deus? Porque o novo de Deus talvez não seja só prosperidade, mas uma notícia de um câncer. Não estou profetizando isso sobre você, mas alguém que talvez esse ano papai o chame. E será que você está preparado para viver esse tempo? Para viver algo novo? O desejo no meu coração é que Deus te dê um ano cheio de bênçãos, de saúde, de prosperidade, mas eu não tenho controle sobre isso. O homem faz planos, o homem planeja, mas quem assina é Ele. Mas talvez você também seja como o rei Ezequias. Ouviu um decreto da boca de Deus dizendo: arruma a tua casa, se prepara porque você vai morrer. Ezequias, ele coloca o rosto na parede e clama ao Senhor e disse: o Senhor sabe da minha vida, como eu andei diante de ti. O Senhor sabe do que eu fiz, do que eu enfrentei, Senhor. Aí Deus diz ao profeta: volta e diz a ele que eu ouvi a sua oração e dou mais 15 anos de vida a ele, para ele organizar a sua casa, deixar tudo arrumado, para que ele possa viver o novo. Deus tem te dado tempo, irmão. Aí você sai de um canto, vai para o outro, e parece que não muda. Viva experiências diferentes, mas mude a sua conduta, mude o seu estilo de vida. Cole com pessoas que falam sobre o reino. Leia a Bíblia, leia livros, escute pregações. Chegue perto de pessoas que desejam e que amam a Deus, porque você vai passar a amar mais ainda a Deus. Porque se você colar perto de gente que só fala o contrário, só fala mal do pastor, só fala mal do presbítero Júnior, só fala mal da igreja, sabe o que vai acontecer? Vai ter um momento que tu vai abrir a boca e vai falar o que não deve. Mas cola com aquele que pensa no reino, e aí vai dar certo, vai dar tudo certo, porque assim o Senhor vai ouvir o seu clamor. Amém? Eu convido você nessa noite a se colocar de pé. E vamos louvar o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Obrigado por tua palavra nessa noite, Deus. Uma palavra de despertamento. Um conselho que o Senhor deixa para nós. Não adianta começar nada sem antes consultar o Senhor. Mas o Senhor tem falado sempre ao nosso coração. Mas estamos dando ouvido a outras vozes. Estamos perdidos em direção. Mas olha nessa noite para dentro de mim. Se tiver alguma coisa que não te agrada, Senhor, eu abro a minha casa para que o Senhor faça a mudança, para que o Senhor tire, para que o Senhor haja em mim. Mas um desejo eu tenho.
Esse é o meu desejo, Senhor. Diga isso a Ele nessa noite. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual a Diga a Ele. meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração. Coração disposto a obedecer. Aleluia. Cumprir todo o teu querer. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu. E leve em pensamento, Senhor, aonde as influências não possam mudar a minha conduta. Me leva a um lugar de intimidade, aonde os meus olhos se inclinem para o Senhor, aonde a influência humana, aonde a palavra do homem não dirija e não governe o meu coração, mas me leva a um lugar aonde eu só possa enxergar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, Se tu olhares, Senhor, diga isso nessa noite. pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho É de quê? de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. E você declara: Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Feche seus olhos nesse momento. Ensina-me Aleluia. a amar o meu irmão, A olhar com teus olhos, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. oh Jesus, Enche-me com teu espírito e endireita os meus caminhos. aleluia. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, Aonde, Senhor, não possa encontrar espaço algum. meus caminhos. Oh Senhor, os pensamentos maus. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Só a igreja declara isso nesse momento. Ao teu, Diga isso. meu mestre. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual
disposto a obedecer.